Vivemos dias em que o mal já não se esconde mais, em que o erro é exaltado e a verdade é ridicularizada. Dias em que o certo parece estranho e o pecado se tornou hábito. O homem moderno construiu templos de tecnologia, mas esqueceu o altar do coração. Olhe ao redor. Guerras, fome, confusão, desespero. Povos se levantam contra povos, nações contra nações. A fé, outrora viva, agora parece uma chama fraca, quase apagada. E mesmo assim, há quem ainda pergunte: por que sinto que Deus está distante? Mas será mesmo que foi Ele quem se afastou? Ou fomos nós que nos perdemos no barulho deste mundo? As Escrituras dizem: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Essa não é apenas uma promessa, é um convite, um chamado silencioso que atravessa os séculos, ecoando em meio à escuridão dos tempos, porque o Criador nunca se ausentou. Foram os corações humanos que se desviaram. Nos dias de Noé, o povo vivia como se nada estivesse para acontecer. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e levou a todos. Hoje, a história se repete. O mundo vive sua própria tempestade, um dilúvio espiritual onde poucos ainda seguram a arca da fé. E neste tempo de confusão e engano, aproximar-se de Deus não é uma escolha qualquer. É um ato de sobrevivência espiritual. Porque o fim não virá com o barulho das bombas, mas com o silêncio da fé que se apaga dentro das almas. Por isso este é o momento de buscar o Criador, de abrir os olhos, de rasgar o coração, de se aproximar daquele que é o único refúgio quando tudo ruir. O mundo te oferece ruído, mas Deus fala no silêncio. O mundo te mostra ídolos, mas Deus revela a verdade. O mundo te promete glória, mas Deus oferece eternidade. O tempo está se esgotando. E a pergunta que ecoa no espírito é: quem ainda deseja estar perto de Deus, antes que a porta se feche? O afastamento de Deus não acontece de um dia para o outro. Ele é sutil, silencioso, quase imperceptível. Começa quando a oração se torna rara, quando a palavra deixa de ser prioridade, quando o coração já não sente mais o peso do pecado, e o Espírito Santo, que antes falava com clareza, agora é apenas um sussurro ignorado no meio do barulho da vida. A Bíblia advertiu em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, desobedientes, ingratos e sem amor. E é exatamente o que vemos diante dos nossos olhos. Vivemos em uma geração que se ajoelha diante do espelho, que adora sua própria imagem e chama de liberdade o que é, na verdade, prisão espiritual. Deus não se afastou do homem. Foi o homem quem ergueu muralhas entre ele e o Criador, muralhas feitas de orgulho, de vaidade, de rebeldia e incredulidade. E cada vez que escolhemos o pecado em vez da obediência, um tijolo a mais é colocado nesse muro invisível que nos separa de Deus. O mundo moderno chama o mal de bem e o bem de mal. Riem da santidade, zombam da pureza e se enchem de conhecimento, mas não de sabedoria. Correm atrás de riquezas e esquecem que a maior pobreza é viver longe da presença divina. Há um vazio no coração do homem que nenhuma tecnologia pode preencher, nem fama, nem prazer, nem poder. Porque esse espaço foi criado para ser habitado apenas por Deus, mas quanto mais o homem tenta substituí-lo, mais distante da verdade ele se torna. O afastamento espiritual é como uma chama que se apaga aos poucos. No começo, há luz. Depois, sobra apenas a fumaça. E quando a fumaça desaparece, resta apenas a escuridão. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim, nada podeis fazer. E ainda assim, a humanidade insiste em caminhar sozinha, como se pudesse sobreviver sem o sopro do Espírito. Mas a alma que se distancia de Deus começa a sentir o peso do vazio. Um vazio que consome por dentro, que nem o riso consegue esconder, nem a distração consegue calar. E é nesse silêncio interno, quando o coração já cansou de correr atrás do vento, que Deus sussurra novamente: volta para mim. Mas poucos ouvem, porque o mundo aprendeu a ignorar a voz do Criador. E é assim que o afastamento espiritual se torna o prelúdio do fim.
Mas mesmo quando o homem se afasta, Deus permanece à porta. Ele não desiste, não se cansa e continua batendo suavemente no coração endurecido, esperando o momento em que a alma, cansada de vagar, finalmente diga: Senhor, eu preciso de Ti. O caminho de volta não começa com passos, mas com lágrimas, com o arrependimento sincero de quem reconhece que se perdeu, de quem percebe que o brilho do mundo era apenas reflexo de trevas disfarçadas de luz. A palavra diz em Isaías capítulo 55, versículo 6: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso significa que há um tempo para o retorno, um tempo em que a porta ainda está aberta, e esse tempo é agora. Aproximar-se de Deus não é sobre religião, é sobre rendição. Não é sobre o quanto falamos, mas sobre o quanto ouvimos. Porque a verdadeira oração não é feita apenas com palavras, mas com o silêncio de um coração quebrantado. Quando o filho pródigo decidiu voltar para casa, ele já estava sujo, ferido e sem forças. Mas o pai não esperou que ele chegasse. O pai correu ao seu encontro. E é assim que Deus faz. Ele não espera que sejamos perfeitos. Ele espera que sejamos sinceros. Arrependimento não é apenas dizer "me perdoa", é virar as costas para o abismo e caminhar de volta à luz. É rejeitar o que o mundo chama de normal e escolher o que o céu chama de santo. O caminho de volta passa pela confissão, pela humildade e pela fé. Não há atalhos. A cruz ainda é a única ponte entre o homem e o eterno. E quando o coração se volta a Deus, o céu se move. Porque nenhuma oração sincera se perde, nenhuma lágrima é em vão. Aquele que se aproxima do Criador é envolvido por sua presença, e aos poucos o peso do mundo começa a se dissolver. A alma que volta a buscar a Deus redescobre o propósito, reencontra a paz e sente novamente o fogo que antes havia se apagado. Porque o Espírito Santo não habita em corações perfeitos, mas em corações dispostos. E é nesse retorno silencioso, nesse arrependimento profundo, que nasce uma nova comunhão, uma amizade eterna entre o homem e o seu Criador. Deus nunca se afastou. Ele sempre esteve ali, esperando o instante em que você, cansado de fugir, decidisse voltar para casa. Quando a alma volta para Deus, algo muda, não apenas ao redor, mas dentro. O coração, antes frio e pesado, começa a pulsar com uma chama nova, e o vazio que antes doía é preenchido por uma paz que não vem deste mundo. Porque estar na presença de Deus é mais do que sentir algo. É ser restaurado. É como se a luz do céu atravessasse cada ferida antiga, curando não só o que se vê, mas o que estava escondido na escuridão da alma. O Espírito Santo entra com suavidade, mas sua força é indescritível. Ele não apenas consola, ele refaz. Não apenas fala, ele transforma. O homem que um dia viveu em trevas começa a enxergar. Os olhos se abrem, o coração entende, e o espírito, antes aprisionado, aprende novamente a respirar. A presença de Deus não é um lugar físico, é um estado de comunhão. É onde o tempo parece parar, e tudo o que importa é estar ali, diante daquele que é, que era e que há de vir. Ali, o orgulho cai, as máscaras se desfazem, e o homem descobre que não precisa fingir força diante de Deus, porque é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Muitos buscam o milagre, mas poucos buscam o milagreiro. Muitos querem a bênção, mas esquecem o doador. Mas quando alguém encontra a presença, descobre que nada mais é suficiente. O ouro deste mundo perde o brilho, os aplausos se tornam vazios, e a alma passa a desejar apenas uma coisa: permanecer ali, aos pés do Criador. E quanto mais a presença cresce, mais o velho homem morre. A mente é renovada, a carne silencia e o espírito desperta. Porque a verdadeira transformação não acontece com esforço humano, mas com intimidade divina. Não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. A presença de Deus não apenas muda o que você faz, mas quem você é. Ela redefine sua essência, apaga o passado e escreve um novo destino. E quando a glória dele te toca,
Você entende o que é viver, não apenas existir. A presença transforma a dor em propósito, o medo em fé e o homem comum em um guerreiro celestial. E é nesse encontro que o verdadeiro renascimento acontece. Quando o pó volta a reconhecer o sopro que o criou. Quando o fogo termina, o homem não volta como era. Ele carrega nos olhos o reflexo do que viu no deserto e no coração a certeza de que vive não mais por si, mas pelo propósito que o chamou. Deus nunca levanta alguém sem propósito. Cada lágrima, cada noite escura, cada silêncio divino, tudo moldou o vaso para um só motivo: cumprir a missão. Porque aquele que foi purificado pelo fogo não busca mais aplausos, busca almas. Não deseja mais conforto, deseja obedecer. Não teme o caos, porque já aprendeu que o caos é o campo onde o reino avança. O chamado não é para os perfeitos, é para os disponíveis. Homens e mulheres que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eles não se preocupam com o tamanho da guerra, porque sabem que maior é aquele que habita neles. Esses são os que caminham sem medo, porque já entenderam que o medo é apenas a ausência da fé. O tempo final exige soldados despertos, homens e mulheres que reconhecem as vozes do engano, que discernem a verdade em meio à escuridão. Porque o inimigo não virá apenas com força, virá com aparência de luz. Mas os escolhidos verão além das aparências. Terão olhos treinados na presença e ouvidos afinados pela palavra. Serão faróis acesos em meio à tempestade, e Deus os usará em silêncio e poder. Alguns falarão às multidões, outros tocarão corações em segredo, mas todos farão parte da mesma missão: preparar o caminho para o retorno do Rei. O mundo os chamará de loucos, mas o céu os reconhecerá como filhos em missão. Eles carregarão a mensagem que o mundo rejeita, a verdade que poucos suportam ouvir, e o amor que o inferno não pode apagar. Porque quando o fogo te forma, a missão não é uma escolha, é um destino. E quem entende isso, vive com os olhos na eternidade. Esses são os guerreiros do tempo do fim, chamados não para assistir à história, mas para fazer parte da profecia. O vento já sopra, os sinais estão se cumprindo, e os escolhidos estão despertando, um a um, para cumprir o plano que foi escrito antes da fundação do mundo. E então, o silêncio será quebrado. Os céus se rasgarão como um véu sendo aberto, e toda a criação tremerá diante da glória que retorna. O Filho do Homem virá, não mais como o cordeiro sacrificado, mas como o leão da tribo de Judá, com olhos como chamas de fogo, e uma voz que ecoará sobre montes e mares. As nações o verão, os poderosos cairão, e toda língua confessará o que o mundo tentou negar. Jesus Cristo é o Senhor. O sol se escurecerá, as estrelas cairão, e o tempo, o próprio tempo, se curvará diante do Eterno. Porque o Alfa e o Ômega voltará para cumprir o que prometeu. Os que zombaram o temerão. Os que esperaram o contemplarão. E os fiéis, aqueles que permaneceram firmes no meio do caos, ouvirão as palavras que todo coração anseia escutar. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Nesse dia, a justiça não será mais apenas promessa, será presença. O mal, enfim, será silenciado, e toda lágrima será enxugada pelo próprio Deus. O trono resplandecerá sobre a nova Jerusalém, onde não haverá mais noite, porque o próprio Senhor será a luz. Os anjos soarão trombetas que atravessarão dimensões, e cada som ecoará como um lembrete eterno. O Rei voltou, e os que andaram pela fé, os que suportaram o fogo, os que não negaram o nome dele, esses se levantarão em glória, não mais fracos, não mais feridos, mas vestidos de incorruptibilidade, brilhando como estrelas diante do Criador. E então compreenderemos que tudo, cada dor, cada prova, cada renúncia, valeu a pena. Porque o fim, na verdade, nunca foi o fim. Foi apenas o recomeço da eternidade, e então, finalmente, chega a paz que o mundo jamais poderá oferecer. A luta termina, o fogo se apaga, e o brilho da eternidade inunda o coração daqueles que permaneceram fiéis. Não há mais lágrimas, nem dor, nem medo.
o passado, com seus erros e cicatrizes, se dissolve diante da luz que tudo purifica. Cada provação, cada silêncio, cada luta, foi o caminho que trouxe a alma para este momento. O céu se abre em cores que a mente humana não pode compreender. Os rios de vida correm eternamente e a presença do Criador preenche tudo, cada alma, cada pensamento, cada respiração. Os fiéis caminham lado a lado com os anjos, aprendendo, crescendo, amando sem limites, em comunhão perfeita com aquele que é o Alfa e o Ômega. Ali não há engano, não há escuridão, não há mais dúvidas, somente a certeza de que tudo que foi vivido teve propósito, que cada lágrima foi semeada para uma colheita eterna. A eternidade dos fiéis não é apenas recompensa, é revelação do amor de Deus que nunca falha, é o cumprimento das promessas sagradas, é a vitória da luz sobre toda sombra. E então, diante da majestade do Criador, a alma compreende: toda busca, toda dor, toda entrega, valeu cada segundo. Porque aproximar-se de Deus no fim dos tempos não é apenas sobreviver, é renascer. É ser chamado para algo que transcende o tempo, é experimentar o impossível e descobrir que a eternidade começa no instante em que você se rende ao eterno. O mundo passou, as profecias se cumpriram e o que resta é a glória, a paz e a luz sem fim. Porque aqueles que se aproximaram de Deus jamais mais se afastarão. O fim se torna eterno e a eternidade se torna o lar daqueles que ouviram a voz do Criador e responderam: Aqui estou, Senhor, estou contigo. Não espere mais. O tempo se esgota e Deus está chamando. Aproxime-se dele agora, fortaleça sua fé e prepare seu coração. Seja luz em meio à escuridão. Clique em inscrever-se e continue sua jornada conosco. O reino está às portas e a hora é agora.